Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os números racionais. O que seria um número racional? Né? É todo número que pode ser representado por uma razão, ou fração, né, entre dois números inteiros. Temos alguns exemplos de números racionais, né? 35 dividido por 3, ele pode ser representado no formato de fração, tá? Por exemplo, 35, traço, né? E o 3 embaixo, ok? Podemos também representar de forma decimal. Nesse caso aqui, temos 8 dividido por 100, é igual a 0,08, tá? Isso na forma decimal. E também uma dízima periódica, tá? 5 dividido por 9, ele vai dar igual a 0,555, 3 pontinhos, significa também a continuação desses números aqui, ó, 5, 5, de forma infinita. Chamamos de dízima periódica. Transformação de números decimais em frações decimais. Observe os seguintes números decimais. Tá? Temos aqui que 0,8, né? Lemos aí na forma matemática 8 décimos, né? Ele pode também ser representado por fração, né? 8 dividido por 10. 0,65, né? Temos aí 65 centésimos, né? Como se falamos aí no dia a dia. Ou seja, ele também pode ser representado na forma fracionária, né? 65 dividido por 100, né? 65 centésimos. 5,36, né? Podemos falar também que seja 536 centésimos, ou seja, 536 dividido por 100, né? Na forma de fração. 0,047, né? Podemos falar também que seja 47 milésimos, tá? Na forma de fração, temos 47 dividido por 1000. Reparem que nessas 4 situações, tá? Por exemplo, quando falamos décimos, né? É esse número, ou qualquer outro, dividido por 10. Quando falamos centésimos, é um número inteiro dividido por 100, tá? 2 zeros aí. Quando falamos aí centésimos também, pode ser aí, nesse caso, 536 centésimos, temos o número 536 dividido por 100, e quando falamos de milésimos, pegamos o número inteiro e dividimos por 1000, tá? Bom, temos outros exemplos aqui de verificação, né? 8 décimos, então, representados na forma de fração, percebam que embaixo, tá? A mesma quantidade da casa decimal, temos a quantidade de zeros, né? Nesse caso aqui temos 0,8. O número após a vírgula é a quantidade de zero que foi dividido esse número, tá? 0,65, né? 65 centésimos aí, temos 65 dividido por 100. 2 números após a vírgula, 2 zeros da divisão aí, do 100, né? 2 casas decimais, aqui nesse caso do 5,36, né? 536 centésimos. De forma fracionada, ela também representa 2 zeros aí, né? No caso 100, né? 536 dividido por 100. Temos 2 zeros aí. Então, no caso aqui, seria 2 números após a vírgula. Com 47 milésimos, temos 3 casas após a vírgula, que temos 3 zeros aí, né? No caso do 1000, 1 e mais 3 zeros. Então, teremos aí 47 dividido por 1000, né? 3 zeros aí, 3 casas após a vírgula. Então, o número decimal é igual a fração que se obtém escrevendo para numerador o número sem vírgula e dando para o denominador a unidade seguida de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Então, voltando ao exemplo lá, vocês podem ver, né, que no caso aqui, ó, temos
após a vírgula, a quantidade de zeros, né? Temos uma 0,65, 2 zeros, duas casas após a vírgula, né? O 65 dividido por 100. Nesse caso aqui do 5,36, dois números após a vírgula, temos 2 zeros aí também, duas casas, né? E milesimal, né, no caso 47 milésimos, temos 3 casas após a vírgula. Nesse caso aqui é dividido por 1000, temos 3 zeros. Falamos também sobre a transformação de fração decimal em número decimal, né? Aqui o exemplo pede para observar as igualdades entre as frações decimais e os números decimais a seguir. Então, temos aqui 15 dividido por 10, podemos representar de forma decimal, 1,5. Né? Temos aí uma casa após a vírgula. Tá? Nesse caso, como 15 ele está sendo dividido por 10, então, no caso, seria 1,5, e não 0. Né? Não teremos um 0 antes da vírgula, teremos a casa, o número 1. Tá? E um número após a mesma. 31 dividido por 100, temos 2 zeros aqui. Nesse caso, temos um 0, tá? Porque o número de baixo ele é maior do que o número de cima. Tá? Nesse caso aqui, o número de cima ele é maior que o número de baixo. Tá? E aqui ele é menor que o número de baixo. Tá? Então, 2 zeros, ele vai ser representado aqui, ó, após a vírgula. 2 zeros, 2 números. Então, pegamos o número 31, passamos após o 0, aqui. 7 dividido por 1000, né, o 1000 ele é maior que 7, então o número de baixo ele é maior que o número de cima. Então, pegamos esses 3 zeros e colocamos aqui, ó, 0,00, e o número 7 no final. Isso representa-se 3 casas decimais após o 0, Outro exemplo de fração, temos o número 5.825 dividido por 10.000. Né? Temos 4 zeros. Né? No caso aqui, então, representamos dessa forma. O 0, por quê? O 0, porque o número de cima ele é menor que o número de baixo. Então, será representado pelo 0, 5.825, tá? São 4 casas após a vírgula, são 4 zeros da divisão aqui, ok? Bom, a aula de hoje, vou falar um pouquinho sobre isso mesmo, a transformação mesmo, né, de fração decimal em número decimal, e número decimal em fração, tá? Então, no caso, os dois exemplos, né, os dois tipos de números aí a ser representados pela forma racional, né? Voltando a dizer que todo número racional ele é um número que pode ser representado por uma fração e 2 números inteiros, tá? No caso aí, o número de baixo, ele tem que ser um número inteiro diferente de 0, e o número de cima, um número inteiro, tá? A aula de hoje é só, tá? Aproveitando aqui, já vou mostrar para vocês o formulário a ser respondido, ok? No site da Escola Brocato, temos 2 atividades, tá? Retiradas do caderno do aluno, terceiro bimestre, atividade 1 e atividade 2. Aproveitando a deixa aí, explicando para vocês. No caso, vocês vão ler a atividade, reproduzir essa atividade no caderno, tá? Tirar foto e enviar o arquivo no link, tá? Que está representado aí, que está indicado no botão adicionar arquivo. Atividade 2, a mesma coisa. Reproduza essa atividade no caderno, tire foto e mande nesse link indicado no formulário. Esse formulário ele está disponível no site da Escola Brocato, tá? Vocês vão entrar lá na pasta do 7º A ou 7º C
e estará disponível para vocês resolver, tá? Nesse caso aí, por hoje é só, ok? Tenha uma ótima semana e bons estudos.